Um casamento é um evento muito importante que ocorre uma vez, ou, em casos mais raros, várias vezes em sua vida. Esse é um dos eventos mais emocionantes da sua vida, por isso é importante que você se lembre dele. No entanto, muitas pessoas esquecem que o pedido de casamento que antecede a cerimônia de casamento também deve ser lembrado. A maioria dos rapazes não ficam confusos em entregar o anel para sua amada, e apenas alguns do sexo mais forte transformam a proposta em algo verdadeiramente incrível e fascinante. E agora mostraremos 10 propostas de casamento mais incomuns. Vamos lá! Pouso suave. Um cara chamado Josh estava namorando sua amada Brooke por 4 anos. Em algum momento ele percebeu que queria se casar com ela, e então começou a pensar sobre a proposta. Josh queria torná-lo o mais original e memorável possível para sua cara metade. Para realizar todos os seus planos, Josh organizou uma festa na cobertura de um prédio de vários andares, e também informou seus amigos sobre suas intenções. Os amigos ajudaram Josh a se preparar para esse momento importante. Quando a festa estava no auge, Josh parou na beira do telhado e chamou a atenção de Brooke. Ele começou a falar com ela e naquele momento um de seus amigos jogou-lhe um anel. Josh deliberadamente não pegou o anel e fingiu tropeçar. Então, de fato, ele voou do telhado e pousou em um travesseiro macio pré-preparado. Brooke correu até a beirada e viu Josh deitado em um travesseiro, e no asfalto grandes caixas de papelão que formavam a inscrição: "Quer se casar comigo?" Brooke deu um suspiro de alívio e, se recuperando um pouco do choque, disse que sim. Claro, essa é uma proposta de casamento muito original, mas Josh ainda correu um grande risco porque se algo desse errado, ele poderia simplesmente morrer. E ele assustou muito a sua namorada. Bem, esperamos que essa atuação tenha valido a pena e que agora eles vivam felizes. Proposta de tatuagem. Um cara chamado Vinnie Capaldi Smith e sua namorada Brooke Walk-Tark têm uma coisa em comum: tatuagens. Em particular, muitas partes do corpo de Vinnie estão cobertas de tatuagens, e Brooke é uma tatuadora profissional. Vinnie sempre disse a Brooke que queria que ela fizesse uma tatuagem para ele no dia em que tivesse uma surpresa muito grande para ela. Esse dia chegou e o casal foi a um estúdio de tatuagem. Vinnie disse que queria fazer uma pequena tatuagem em seu quadril no formato de um pequeno coração. Quando Brooke estava pronta para começar a trabalhar, Vinnie mostrou o quadril, onde, como se viu, já havia uma nova tatuagem desconhecida por Brooke, um casal desenhado, bem como a inscrição: "Quer se casar comigo?" Um pouco mais abaixo estavam as duas opções de resposta: sim ou não. Brooke entendeu sem dizer uma palavra, e imediatamente colocou um X ao lado da resposta sim, muito original e muito romântico, não concorda? Detector de metal. Em algum momento da sua vida, um cara chamado Ryan Parsons decidiu que queria se casar com o amor da sua vida, sua namorada Lisa. Ele pensou muito sobre como exatamente pedi-la em casamento, e corretamente concluiu que tinha que estar relacionado com a sua paixão principal. O fato é que Ryan adora procurar vários objetos no solo com um detector de metais. Ele sentiu que poderia usar seu hobby como uma espécie de busca ao tesouro, na qual Lisa precisava encontrar o anel. Ryan preparou tudo cuidadosamente. Comprou um lindo anel, uma caixa de metal e escondeu no lugar certo em algum lugar do bosque. Em seguida, pegou um detector de metais e convidou Lisa para um passeio na floresta. Quando o casal chegou à área que Ryan conhecia, ele sugeriu que Lisa tentasse procurar algo no chão. A garota pegou um detector de metais, começou a examinar o solo e em algum momento o aparelho apitou. Lisa cavou a terra e encontrou a caixa com o anel. E claro que ela não resistiu a isso e disse imediatamente sim para o namorado. Acho que Ryan conseguiu fazer tudo no mais alto nível, e Lisa definitivamente nunca vai esquecer esse dia. Ondas. Um fã de esportes aquáticos radicais, chamado Dave Stevens, amava sua namorada Laurie. Em algum momento, ele decidiu se casar com ela. Dave sabia que um pedido de casamento comum era muito enfadonho, e que Laurie precisava de um pedido de casamento tão brilhante e ousado quanto ela mesma. É por isso que ele, como Ryan Parsons, decidiu combinar o pedido com seu hobby. Ele convidou Laurie para fazer wakeboard, e também chamou seus amigos para o barco a motor e disse-lhes para filmar o casal com a câmera. Em um ponto durante o passeio na água, Dave puxou um anel, sentou-se um pouco na prancha de wakeboard enquanto deslizava na água e pediu Laurie em casamento. A garota ficou chocada com a ação e quase caiu da prancha. Ao fundo podia-se ouvir os amigos de Dave e Laurie que estavam no barco a motor gritando de alegria nesse momento. Por fim, Laurie concordou em se casar com Dave, e Dave colocou o anel em seu dedo quando eles estavam fora da água. Devo dizer que ele teve muita sorte, pois poderia facilmente ter deixado a joia cair na água. Felizmente, tudo correu bem. No ar, você pode fazer uma proposta de casamento no telhado de uma casa, em um estúdio de tatuagem ou na água. Mas e no ar? Sim, existiram tais precedentes. Fazer uma proposta durante um salto de paraquedas é realmente um ato ousado e extraordinário, porque a maioria das pessoas tem medo até de pular de paraquedas.
Não estou falando em manter a compostura na hora do pedido de casamento em voo. Um cara chamado Brandon decidiu pedir a mão da sua namorada Nicole durante o salto de paraquedas, durante o voo. Ele se preparou para esse evento, levou o anel com ele e instalou a GoPro no capacete. Então Brandon e Nicole pularam do avião a uma altitude de 3 km. Quando abriram o paraquedas, Brandon então pegou uma caixa e tirou um anel, fazendo um dos pedidos de casamento mais inusitados. Chocada com a situação, Nicole não conseguiu dizer não. Assim, no avião, Brandon e Nicole eram namorado e namorada em relação um ao outro, e aterrissaram como noivos, respectivamente. Muito legal, não é? Proposta de areia. Em algum momento de sua vida, um cara chamado Mike Wakefield percebeu que sua namorada, India Stevens, era a única pessoa com quem ele gostaria de passar o resto da sua vida. E é por isso que ele decidiu que era hora de pedir ela em casamento. No entanto, ele não queria ser padrão e nada original, e em vez de fazer uma proposta em um restaurante, decidiu criar uma verdadeira arte na areia. Não muito longe da casa dele e de India, em Cornwall, Inglaterra, havia uma praia onde Mike reservou um espaço para o seu desenho. Ele desenhou uma bela imagem na areia, na forma de linhas curvas, padrões e círculos. Tinha 9 metros de comprimento e cerca de 4 metros de largura. Em um dos círculos, ele escreveu a frase: "Quer se casar comigo?" Um pouco depois, Mike disse a India que tinha uma surpresa para ela. Eles foram à praia, onde India descobriu a criação do namorado. Não acho necessário dizer que a garota estava extremamente animada. Não surpreendentemente, ela respondeu sim, sem pensar, escrevendo a palavra logo abaixo do desenho. Felizmente, o plano de Mike funcionou perfeitamente. E ele também chegou na hora, porque a maré veio algumas horas depois e a água levou embora sua criação. As pessoas que passaram na região conseguiram fotografar a arte na areia, e agora ela pode ser vista na internet. Roubo. E essa é uma das propostas de casamento mais originais e preferidas que eu já vi, porque envolveu muitas pessoas. Além disso, existe um roteiro original. Como podem ver, esse casal estava apenas caminhando pela rua como se nada tivesse acontecido, mas de repente, um grupo de 4 pessoas apareceu na frente deles e começaram a ameaçar roubá-los. Pouco depois, um ator fazendo o papel de um policial dirigiu-se até o local do suposto incidente e começou a revistar o namorado que caminhava com a moça. Naquele momento, ele colocou a caixa do anel em suas mãos. Então o clímax começa. O rapaz se ajoelha, pede a moça em casamento, e os caras que se fingem de ladrão começam a cantar muito melodiosamente. A reação da garota foi impagável. Vale a pena destacar tanto o namorado que conseguiu criar uma maneira muito original de fazer uma proposta de casamento, quanto os caras que cantaram de forma incrível. E bem, o ator que interpretou o policial também fez um ótimo trabalho. 365 dias. No aniversário de sua namorada Jennifer, um cara chamado Jim percebeu que queria se casar com ela. Um namorado mediano provavelmente iria a uma joalheria e marcaria um encontro romântico, onde faria uma proposta para sua noiva. Mas Jim decidiu ir por outro caminho, um caminho mais longo, mais difícil, mais criativo e original. No aniversário de Jennifer, ele gravou um vídeo no qual dizia que havia tomado a decisão mais importante da sua vida. Depois, Jim fez pequenos vídeos todos os dias. Ele fez vídeos em diferentes lugares e em diferentes momentos, mas eles tinham uma coisa em comum: um pedaço de papel. Todos os dias, Jim escrevia uma frase no papel: "Jennifer, você será minha esposa?" e a data. Isso continuou até o próximo aniversário da namorada. Quanto mais perto ficava a data, mais cuidadosamente Jim planejava tudo. Ele contou aos parentes e amigos sobre sua intenção, e eles ajudaram Jim a implementar tudo no dia marcado. No aniversário de Jennifer, eles levaram a garota para a praia, onde Jim a esperava. Lá, ele mostrou a ela o vídeo editado da contagem regressiva e fez pessoalmente a mesma pergunta que estava em todas as folhas de papel. Jennifer, claro, concordou. Eu acho muito romântico e original, não é verdade? Um aeroporto. Nossa próxima história é sobre um cara chamado Robin e uma garota chamada Claire. Há alguns anos, Robin trabalhou como bombeiro no mesmo aeroporto onde Claire pilotava helicóptero. Robin viu isso como uma grande oportunidade de propor casamento à sua amada. Para realizar essa tarefa, Robin pediu ajuda a seus colegas. Eles bloquearam uma das pistas do aeroporto onde Robin estava. Anteriormente, Robin havia desenhado 2 sinais na mesma pista: um coração vermelho com a palavra sim e um traço preto com a palavra não. Quando tudo ficou pronto, o rapaz, sabendo que a namorada agora estava voando perto do aeroporto, entrou em contato com ela pelo rádio e pediu para voltar ao aeroporto. Quando ela se aproximou, ele se ajoelhou, perguntou se ela se casaria com ele e disse-lhe que respondesse pousando o helicóptero em uma das placas pintadas. Acho que você já sabe onde Claire colocou o helicóptero. Assim que pousou no coração vermelho, Claire saiu, correu para Robin e aceitou o anel dele. E enquanto gravava esse vídeo, percebi que também estava pronto para dar um passo importante em minha vida. Tenho pensado muito sobre como fazer isso e decidi que tem a ver com o trabalho da minha vida. E a propósito, Reda, escreva um comentário abaixo. Quer se casar comigo? E como sempre, obrigado a todos por assistir.